Fala aí pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do Biologia Direta, Biologia Sem Enrolação. Nesse vídeo de hoje nós iremos tratar de um assunto um pouquinho diferente da biologia, tá? Nós vamos falar mais sobre alguns assuntos relacionados à química. Mas para a gente começar a falar de química, a gente tem que entender alguns conceitos iniciais. É isso que nós vamos ver nessa aula de hoje. Então essa aula de hoje vai ser algo bem curto, bem rápido mesmo, tá? A gente vai dar introdução em alguns termos que a gente precisa para poder entender as próximas aulas, tá? Mas sem mais delongas, vamos começar logo com os conceitos que nós temos para hoje. Então, para começar, nós vamos falar sobre as misturas e substâncias. Antes de começar a falar sobre substâncias e misturas, eu quero puxar aqui um parêntese aqui com vocês. Em alguns livros, vocês vão notar que esse capítulo, esse texto, ele sempre vai se referir, em alguns, no caso, tá? Não são todos os livros que vocês vão ver isso, mas em muitos casos vocês vão ver a palavra substâncias puras. E assim, eu vou dizer para vocês que você não precisa dar tanta ênfase a essa palavra pura, tá? Porque uma substância você já vai deduzir que ela é algo puro, tá? É a mesma coisa que você está falando subir para cima, descer para baixo, né? Você não precisa dizer que vai subir para cima. Só em falar em subir, você já entende que você está indo para cima, né? Aqui no caso das substâncias, também você vai entender agora com o conceito que eu vou dar, que não precisa dizer substância pura, tá? Não é que esteja errado, mas não fica tão legal, não fica tão legal de se ouvir esse termo aí, tá bom? Então vamos entender o que é o termo substância. Então a substância é tudo aquilo que é formado por um único tipo de componente e que possuem propriedades constantes e definidas. Então volta aqui para mim. Como eu disse para vocês, o próprio conceito de substância já está dizendo que é algo formado por um único elemento. Então, se você já tem um único elemento, logicamente é uma coisa pura, tá? Então, imagina aí que você tem um recipiente, dentro desse recipiente você coloca gás oxigênio. Então, dentro desse recipiente você só tem um elemento, que é o oxigênio. Então, ali você tem uma substância que é pura. Não precisa dizer que é uma substância pura. É só uma substância, ela não está misturada com nada, né? Então, se eu tirar todo esse oxigênio e colocar gás hélio, é uma única substância, tá? Então, não precisa dizer que ela é pura, entenderam? Vamos lá. Dentro dessas substâncias, a gente pode classificar ela em dois grupos, tá? Uma substância simples e substâncias compostas. O que é uma substância simples? Então, a substância simples é aquela onde a molécula é formada por apenas um elemento químico. Então, aquele exemplo que eu acabei de dar para vocês, imagina que você tem aí um recipiente e você coloca um único elemento ali dentro. Você coloca o gás hélio. Dentro desse recipiente só vai ter um único elemento. Então, ele é considerado uma substância simples, tá? Porque você só tem um elemento ali dentro. No caso de uma substância composta, imagina aí que você vai colocar dentro de uma garrafa, você coloca água. Então desconsidera todos os gases, você coloca somente água, a substância água ali dentro. Nesse caso da substância água, você já vai ter uma substância do tipo composta. Isso porque a estrutura da água ela é formada por mais de uma molécula, que é justamente a caracterização de uma substância composta, que quer dizer que quando você tem uma molécula formada por mais de um elemento químico, você tem aí uma substância composta. Nesse caso aqui, como você percebe aí, a água ela é formada por dois elementos químicos. Você utiliza o oxigênio e a água. Então você tem, para formar a molécula da água, você tem que ter duas moléculas de hidrogênio se juntando com uma molécula de oxigênio. Então, perceberam aí a diferença? Nesse caso aqui da água, você já tem mais de um elemento químico. Então você tem uma substância composta. Lá no caso do recipiente somente com gás, você tem apenas um elemento. Então ali é uma substância simples, tá bom? Então agora que você já entendeu a substância, vai ficar muito fácil você entender o que é uma mistura. Então, gente, mistura é quando você junta essas substâncias. Então você pega uma substância daqui, faz a união entre elas, você acaba tendo o que a gente chama de mistura. Mas dentro dessa mistura a gente pode dividir essas misturas em dois grupos. A gente pode dividir em misturas homogêneas e misturas heterogêneas. No caso da mistura homogênea, ela vai apresentar apenas uma fase visual. Então perceba que quando você olhar para ela, como o exemplo que eu dei aí, você está olhando para o céu. No céu você está vendo o ar atmosférico. O ar atmosférico, quando você olha para essa imagem, você não percebe a diferença entre os gases. E a composição do ar atmosférico não é composta somente por oxigênio. Você tem nitrogênio, você tem hidrogênio, você tem gás carbônico, ou seja, você tem diversos outros gases, mas visualmente você não consegue perceber essa diferença.
Por isso que a gente diz que ela é uma mistura do tipo homogênea, porque você tem várias substâncias, mas você não consegue perceber visualmente a diferença entre elas. No caso aqui da mistura heterogênea, você já consegue perceber essa diferença. Tá? Então ela vai apresentar mais de uma fase visual. Tá? Então aqui eu coloquei o exemplo clássico aí da mistura heterogênea, que é justamente você colocar a substância água junto com a substância óleo. Quando você mistura essas duas substâncias, você percebe que fica uma diferença entre elas. Né? Então olha para essa figura aí. Ó. Você consegue perceber duas fases aí. Né? Uma fase em cima e uma fase embaixo. Uma representando o óleo, a outra representando a água, caracterizando aí justamente a substância, a mistura do tipo heterogênea. Então aqui ó, na mistura homogênea, eu vou dar um outro exemplo para vocês do álcool hidratado, né? O álcool etílico hidratado. Então, algumas vezes você vai olhar no rótulo ali do álcool e você vai ver que está escrito álcool 70 graus GL, né? Como eu mostrei na figura. Então, álcool 70 graus GL. E o que significa esse grau GL? Grau GL é uma unidade de medida, né? Daquele químico lá que estudou os volumes, que é o Gay-Lussac, por isso que é GL. E isso é uma unidade de medida no qual nós medimos o volume. Tá? Então, nesse caso, desse caso específico aí do álcool, ele quer dizer o quê? Que dentro de um volume de 100%, 70% é composto de álcool. O restante é de quê? De água. Tá? Então, essa nomenclatura ela está te informando justamente isso, que dentro dessa composição aí, você tem 70% de álcool, o restante é formado por água. Só que quando nós olhamos essa mistura, nós vemos aí conforme essa próxima figura aí, essa última figura, quando você vê o álcool 70%, você não consegue perceber a diferença do álcool para a água, né? Fica ali uma mistura do tipo homogênea. Então, como você tem duas substâncias sendo misturadas aí, mas você não percebe essa diferença, nós classificamos como uma mistura do tipo homogênea. No caso das substâncias heterogêneas, conforme eu já mostrei anteriormente para vocês, eu tenho aí a mistura do óleo com a água. Então, você percebe duas fases visuais. Isso é característica da mistura heterogênea, né? Você apresenta mais de uma fase visual. Acrescentando mais uma nova substância dentro dessa mistura aí, por exemplo, então eu tinha água, eu tinha óleo e agora acrescentei mais areia, que ficou com essas três fases aí. Então, você consegue perceber três fases bem distintas uma da outra. Nesse caso, você tem uma mistura de três substâncias diferentes, e elas têm apresentando três fases visuais. Então nesse caso aqui, você tem uma mistura do tipo heterogênea. Tá? Então eu acho que ficou bem fácil de entender isso daí. Né? Pra gente entender todo o contexto, eu fiz aqui um resumo bem basicão aqui, para ficar mais claros para vocês. Então lembra sempre do seguinte, a substância é todo elemento químico que esteja isolado. Tá? Então você tem uma substância, um elemento químico isolado. Se esse elemento estiver composto por mais de um elemento químico, aí você já tem uma substância do tipo composta. Tá? Dentro dessas substâncias, a gente vai ter o sistema homogêneo e o sistema heterogêneo. No caso do sistema homogêneo, como eu acabei de mostrar para vocês, a gente tem a substância sendo representado por um único elemento químico. Nesse caso aí, eu coloquei o hidrogênio no estado gasoso. Né? Então, nesse caso, como você só tem o hidrogênio, você classifica esse hidrogênio como uma substância. Mas o sistema homogêneo também pode ser classificado como uma mistura do tipo homogênea, que é aquele exemplo que eu dei para vocês do ar atmosférico. Então, quando você olha para o céu, você não consegue perceber a diferença entre um gás e outro. Tá? Isso está classificando aí como um sistema do tipo homogêneo. Em relação ao sistema heterogêneo, nós temos a mistura heterogênea, no caso de água e óleo. Então, se você quiser fazer uma mistura aí na sua casa de água e areia, você também vai perceber a diferença entre os dois. Tá? Então, esse é mais um exemplo de uma mistura do tipo heterogêneo. Mas agora eu vou dar uma dica para vocês. Em algumas questões, alguns livros, vocês vão ver algumas pegadinhas relacionadas com esse último tópico aqui que eu coloquei para vocês. Tá? Então, vocês vão ver a mesma substância em vários estados diferentes. Isso vai ser classificado obrigatoriamente como um sistema heterogêneo. Aí você deve estar perguntando, professor, não entendi nada. Então eu vou colocar um exemplo aqui para você entender melhor. Observe aí essa figura. Dentro desse copo você está vendo o quê? Você está vendo água e gelo, como vocês dizem popularmente. Né? Então, ou seja, quimicamente falando, você tem água no estado líquido e água no estado sólido. Ou seja, é tudo água. Teoricamente, se você fosse marcar uma questão dessa daí, você ia marcar isso como um sistema homogêneo, porque é tudo água.
Mas na verdade isso é um sistema heterogêneo justamente porque você está enxergando duas fases. Né? Você está enxergando a fase no estado sólido, que é o gelo, e você está enxergando a água no estado líquido, que é a água propriamente dita. Tá? Então, como você está enxergando mais de uma fase ao mesmo tempo, você classifica isso como uma mistura do tipo heterogênea, mesmo você utilizando a mesma substância. Só que como ela se encontra em fases diferentes, fases físicas diferentes, né, a gente consegue perceber duas fases visuais aí, tá bom, galera? Então, a aula de hoje era basicamente para dar introdução a esses conceitos da química que a gente vai utilizar nas próximas aulas, tá bom? Então, se você gostou, curte o vídeo, curte o canal, bate no sino e até a próxima.